12 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar toda a população aqui presente, quero cumprimentar também os internautas, e nos internautas eu cumprimento meus cunhados Carlos Alberto e Sônia, meu amigo Rosemar Miranda e meu primo Darcy Barbosa, que sempre nos acompanha. Senhor presidente, também quero me manifestar em relação a todo esse processo que aconteceu, e para tanto, vou me manifestar no pronunciamento por escrito do que eu fiz. Senhor presidente, no dia de hoje quero me posicionar diante de toda essa situação que envolveu e envolve o processo de transição entre o Executivo Municipal, a Santa Casa e a terceirização dos programas de saúde do município. E aqui já fica claro que os programas de saúde é de responsabilidade e competência do município e não da Santa Casa. Esta foi sempre usada administrativamente e politicamente desde 1997, quando foi decretado a intervenção, a qual deveria ter a finalidade, o caráter de ajudar a Santa Casa em sua recuperação financeira. E ao contrário, ao longo do tempo, uma dívida que era de R$410 mil e que foi o motivo da intervenção, hoje ultrapassa a casa dos R$30 milhões. O decreto não foi cumprido em sua íntegra, pois se isso acontecesse, a história com certeza seria diferente. Dentro desse processo de intervenção, sempre e por mais de 17 anos, defendi e cobrei, dentro do Conselho Municipal de Saúde, como conselheiro que fui, que o decreto cumprido em sua íntegra limitaria a ingerência do poder público em sua administração como um todo. E, consequentemente, senhor presidente, os resultados seriam outros. Não resta dúvida que todos nós, munícipes, queremos uma Santa Casa que atenda a necessidade de todos. Que tenhamos todos os seus serviços à disposição de todos os usuários, sejam eles do SUS, de conveniados, de particulares. Estes eram parceiros que perdemos dentro do processo de prefeiturização da Santa Casa. Mas, para que isso aconteça e se torne uma realidade, é preciso haver um alto investimento. E eu carrego a certeza que ao longo desse tempo e de minha experiência, o poder público, ou seja, a prefeitura, não tem capacidade e os recursos exigidos em razão das obrigações e deveres que ela tem com toda a cidade. E hoje, os recursos que estão sendo disponibilizados, e que são muitos, para termos os serviços que temos e que aí estão, não apresenta a qualidade que precisamos e nem a resolutividade que necessitamos. Desonerar a Santa Casa, ou seja, frear a dívida agregada a ela, é uma necessidade urgente. Ela não pode ser sufocada e ter sua história rasgada em detrimento de gestões pouco ou quase nada comprometida em devolver a ela o seu papel de atendimento médico hospitalar, com poder de hotelaria que atraia convênios e particulares, que nada mais são do que pilares de sustentação financeira para contribuir e arcar no atendimento e na atenção aos conveniados do SUS. Se existe alguma gestão ou administração pública que passou pela Santa Casa e que dentro de um discurso de realizações tentam sempre se promover, por que não conseguiram diminuir as suas dívidas? Porque ao longo desses 20 anos de intervenção, a dívida nunca diminuiu. Quando a Santa Casa ficou com os serviços desabilitados, por que a dívida não diminuiu? Porque foram feitas tantas contratações e na mesma proporção, tantas demissões, sem pagamentos dos direitos trabalhistas. Era um problema de competência profissional ou de atendimento das demandas de campanha? A Santa Casa serviu para isso? Dentro desse processo todo,
Os funcionários sempre foram a parte mais fraca da corda de interesses, que também ao longo desses anos têm sido explorados, usados, sacrificados, humilhados, constrangidos. Eu sou prova disso, passei por isso e sei do que estou falando. É preciso respeitar a todos os funcionários que passaram pela Santa Casa, dentro de uma política que obedeça à ordem cronológica, pois não é justo que alguns privilegiados recebam suas verbas rescisórias e outras não. Embora reconheça que existiu casos e casos, mas no contexto geral, o respeito à ordem cronológica deve prevalecer. A desobediência às determinações trabalhistas e o privilégio sempre ocorreram durante todo esse tempo, para poucos, mas 259 funcionários ficaram a ver navios e soma uma dívida de R$6.705.000. Esses dados, senhor presidente, é de até 31/7/2007. Até quando esse fenômeno altamente destrutivo iria continuar? Frear, parar e acabar é de extrema urgência. E em razão disso tudo, o Ministério Público exige a desoneração e a transparência de tudo que envolve a Santa Casa e essa transição que ocorre. Ninguém suporta mais essa realidade desastrosa que aí está. A Santa Casa precisa da ajuda financeira do poder público, e não que ele se tornasse um estorvo e inviabilizasse sua função estratégica dentro das políticas públicas de saúde. Cachoeira Paulista passa por uma realidade de extrema necessidade de crescimento e amadurecimento de seu perfil de exploração econômica. E, portanto, todas as engrenagens devem estar conectadas para que o munícipe, o turista e o peregrino sejam atendidos em sua integridade, com serviços de qualidade, para que os munícipes fiquem satisfeitos pelo retorno de seus tributos pagos e os turistas e peregrinos se sintam bem acolhidos e tenham sempre a necessidade e a vontade de retornar à cachoeira. Todos se beneficiam nesse processo conjunto e a Santa Casa faz parte desse contexto. Não dá mais para suportar essas inconstâncias administrativas que oscilam de maneira assustadora, afundando cada vez mais a Santa Casa, que da mesma forma puxa para baixo toda a administração pública e dessa forma impede nosso poder de investimento para as demais necessidades do município. Precisamos ser responsáveis, senhores vereadores, em nossos questionamentos e posicionamentos. Não podemos brincar com a vida e com as necessidades das pessoas. Precisamos estimular e participar dessa mudança para que a coletividade se beneficie dentro de um contexto de transparência em tudo que for feito e que os equívocos sejam saneados. Em minha campanha eleitoral, adotei um slogan que é o meu compromisso. A Santa Casa não pertence a um governo, ela pertence ao povo. E este povo que me refiro, senhores, ele é usuário do SUS, ele é aquele que tem convênio, ou ele é aquele que tem poder aquisitivo de pagar pelos seus atendimentos. Portanto, precisamos acolher e atender a todos, sem nenhuma discriminação ou distinção. Senhores, amadurecer não é tomar decisões corretas sempre. Amadurecer é saber lidar com as decisões tomadas. Essa frase eu peguei de um autor desconhecido, mas serve muito bem para ilustrar isso. E todos nós aqui, todos os momentos nossos, como pessoa pública, o que nós fazemos é tomar decisão. E nem sempre vamos acertar, mas a gente tem que ter a humildade de se colocar diante dela e saber se fizemos, se opinamos, ou se fomos pelo certo ou pelo equivocado. Mas nós temos esse poder de amadurecer as nossas decisões. Senhor presidente, como já disse em outras oportunidades, e abro aspas aqui, não sou adepto do caos
e nem de políticas ou de políticos que se beneficiam dessa condição de caos. Construir e conquistar é um trabalho árduo e ele é feito de perdas e é feito de ganhos, mas que vale a pena ser insistente, porque é nisso que mora a mudança. E se nós queremos ser um povo altaneiro, se nós queremos ser aquele povo que o nosso hino cachoeirense exalta, nós precisamos acreditar nas pessoas que estão aí, fazendo uma política, tentando recolocar a nossa cidade nos trilhos de uma mudança. Nossa cidade não vai parar. E nós precisamos agregar pessoas, valores, que querem ver o nosso povo satisfeito em tudo. Mas eu quero dizer aqui que não compactuo com nenhuma forma de desrespeito. Defendo todo e qualquer tipo de trabalhador, mas dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, dentro de um entendimento. E desde que estou aqui, tenho feito junto ao Executivo Municipal, levando até ele as demandas desses 257 colegas, alguns deles que morreram nessa trajetória e que não receberam suas indenizações rescisórias. E o prefeito fechou conosco que estaria disponibilizando no recurso do ano que vem verbas para ir pagando esses compromissos. Não acho justo nesse momento beneficiar poucos em detrimento de muito, porque assim como eu, muitos outros fizemos a história daquela Santa Casa. Então, eu sempre vou aqui, respeito a opinião de cada um dos nobres colegas, mas vou defender aqui sim a ordem cronológica para isso. Isso é respeito, isso é dignidade para a pessoa. Então, senhor presidente, as minhas falas não poderia ser outra que não fosse sentido, porque fui cutucado, que me elegi, só para concluir, senhor presidente, carregando a bandeira da Santa Casa. Mas a Santa Casa que eu conheço, e eu entrei lá quando tinha 17 anos, em 1977, como estagiário, era totalmente diferente da Santa Casa que aí está hoje. No meu tempo, a Santa Casa tinha 26 procedimentos cirúrgicos, tinha maternidade, tinha clínica médica, tinha berçário. Perdemos tudo. E foi o prefeito de hoje que perdeu tudo isso? Foi o forasteiro que perdeu tudo isso? Ou foi os próprios cidadãos cachoeirenses que tiveram no poder e que afundaram tudo isso? É preciso dar crédito a quem está lutando pela nossa cidade. Agora, se houver algum equívoco, como bem disse o vereador Max, e ele, o prefeito, nessa tribuna falou, e que se ele errar, facão nele. Então, eu tenho a minha consciência tranquila, como pessoa pública, que tudo farei pelo meu povo e pela minha cidade, dentro desses princípios. Essa era a minha fala, senhor presidente.